hidrate-se! Yeah! Então, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Vem Ver. Mateus, pode ser a abertura. Então, gente, hoje estamos aqui reunidos novamente, mais um vídeo nesse lindo canal. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito interessante, que é Jesus entre os samaritanos. Primeiro vamos dar um pequeno contexto da época. Vocês sabiam que judeus e samaritanos não se davam bem? Pois é. Por que isso? Porque os judeus se julgavam aqueles que são perfeitos, aqueles que são verdadeiramente eleitos, que são puros, e os samaritanos eram impuros. Os samaritanos poderiam até ser descendentes dos judeus de algum modo, mas se misturaram com pagãos. Então os samaritanos eram impuros. É essa a lógica, tá? Por isso que o judeu não se dá com o samaritano e o samaritano ofendido não se dá com o judeu. Faz todo sentido, não faz? Então, vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta das horas sexta. Então, Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia. No meio desse caminho tinha a Samaria. Então, Jesus chega lá na Samaria, né? Senta, estava cansado e não tinha iFood. Então ele virou para o discípulo e falou: vamos comprar comida, estou com fome. Vamos lá, trabalhem. Por quê? Porque ele queria se livrar daquele povo. Mas João, por que ele queria se livrar do discípulo? Porque é um bando de cabeça dura. Ele sabia que se ele ficasse com aquele povo grudado nele, ele não conseguiria fazer o trabalho que ele tinha para fazer lá. Então ele botou os discípulos para andar. Vão lá, vão na padaria, vão comprar alguma coisa. E aí, uma mulher chega lá perto do poço, leva o seu baldinho e vai pegar a água do poço. O poço de Jacó, né? Tá ela puxando a água, Jesus olha para ela e humildemente pede: dá-me de beber, tenho sede. Ela vira para ele e responde: como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Caraca, olha a resposta da mulher. Tipo, como assim? Você, judeu, veio falar comigo, eu que sou samaritana. Tipo, tem um abismo entre a gente, não pode isso. Então, Jesus começa a se revelar como a fonte da água viva, né? E aí, primeiro, ela chamou ela de judeu. Aí, depois, ela vira para ele e fala assim: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És, porventura, homem maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Então, ele deixou de ser um judeu, algo ruim, e passou a ser homem, algo neutro, correto? Beleza. Então, ela vai começando a conversar mais com ele. A ele: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede.
Então, Jesus aqui está revelando um mistério salvífico a partir da figura da água. Esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo está na samaritana, tá, gente? E aí ela vai dizer: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Senhor. Então ele era judeu, passou a ser homem, agora é Senhor. Olha como, em poucas palavras, a forma como Jesus se apresenta, a forma como ela o enxerga, muda. Então agora ele é Senhor. Jesus vai falar para ela: vai, chama o teu marido e eu dou dessa água para vocês. Aqui é que está a ação de Jesus, assim, que é aquela fisgada, aquele puxão de orelha que ele sempre dá. É aqui que tá. Porque aqui, ele que conhecia o pecado dela, virou para ela e tocou justamente na ferida. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falastes bem, não tenho marido, pois tivestes 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Então, qual era o pecado dela? O pecado dela estava num falso matrimônio. E Jesus mostrou isso para ela. E mostrou que sabia isso. E que ela também sabia. Aí ela, muito esperta, tenta desconversar. E aí ela fala: Senhor, vejo que és profeta. Vamos lá. Ele era judeu, homem, Senhor, profeta. E aí ela vai falar, vai entrar naquelas intrigazinhas de judeu e samaritano. Ah, nossos pais adoravam no monte, vocês dizem que é no templo, e não sei o que, não sei o que lá. Aí Jesus fala: vai chegar o momento em que não será nem no monte, nem no templo. Porque vai haver uma única igreja, um único Senhor, em tudo e qualquer lugar. Então, assim, o mundo vai voltar a ser de Deus. Só que ele ainda não vai jogar isso dessa maneira, porque, bom, o povo não estava preparado para essas verdades. Quem quiser ler a passagem toda, depois lê. Eu estou dando aqui o foco na samaritana. Entra nesses pormenores, pipipi, papapá, papupu. E aí a mulher lhe disse: sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse como a mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: que procuras ou que falas com ela? A mulher então deixou seu cantaro e correu à cidade, dizendo a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Então vamos lá. Ele era judeu, passou a ser homem, virou Senhor, profeta e agora é Cristo. E por que isso? Por que é impressionante ver a forma como, sei lá, numa conversa de menos de 1 hora, Jesus conseguiu passar de judeu nojento para Messias, para Cristo, para Salvador. Porque ele é o Salvador. Simples assim. Jesus, ele conhecia o coração daquela mulher. E ele não a condenou, ao contrário, ele usou de misericórdia para com ela. Ele mostrou o erro, mostrou, mas não falou: e por causa disso você vai queimar no fogo do inferno, sua herege. Que nem muita gente faz. Não, a resposta dele foi diferente. Ele falou: falaste bem, realmente, está em pecado, vamos mudar de vida, não é, minha filha? Não acha que está na hora? Só que a mulher ainda assim estava muito apegada àquele pecado. Então, quando ela encontra o Cristo, quando ela faz essa experiência pessoal, esse arrependimento, ela vai e o anuncia. Ela deixa o vaso de água que ela foi encher, que é o cantaro dela, ela deixa de canto e vai falar para as pessoas: gente, eu acho que eu encontrei o Cristo. Eu acho que eu encontrei o Messias. Vamos lá! E aí vai uma multidão. Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro.
E isso é maior ainda quando a gente para pensar que é uma mulher fazendo esse papel. Por que é a mulher naquela época? Nada! Ela não tem voz ativa na sociedade. Mas Deus usou de uma mulher para levar vários samaritanos, vários pagãos até ele. Isso é muito bonito. Isso é muito interessante se a gente parar para pensar. Isso é realmente muito impressionante. E foram ao encontro. Enquanto isso, os discípulos rogavam-lhe: Rabi, come. Porque eles levaram o pão com mortadela para ele comer, eles levaram queijo, presunto, e Jesus não estava comendo. Eles: mestre, come. Tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Tipo, será que alguém já levou alguma coisa para ele comer? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então, aqui é muito bonito, porque Jesus mostra que o grande alimento, que a grande alegria da vida dele é fazer a vontade do Pai. É cumprir aquilo que é o desejo de Deus. É realizar a obra, a missão para a qual ele foi enviado. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso, os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa de teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que és verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, esse judeu, esse ser para o qual eles tinham um grande preconceito, mostrou ser, em poucas palavras, na sua simplicidade, um homem que sequer uma vasilha para tirar a água do poço tinha, mostrou ser o Senhor e o Salvador. Essa é a grande beleza do Evangelho. Porque é a simplicidade do Cristo, a simplicidade do agir de Jesus o revela como Salvador do mundo. E a salvação envolve a renúncia do pecado. E o pecado, renunciar o pecado, envolve o cruz. Então Jesus aqui nessa passagem, ele também nos remete a sua cruz. Porque é do lado aberto de Cristo que escorre as águas da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dai-nos sempre de beber da vossa água e dai-nos sempre de beber do vosso sangue redentor. Lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, como fizestes com a samaritana. Que eu não olhe para ti e veja um judeu, que eu não olhe para ti e veja apenas um homem, ou apenas um mestre, ou apenas um rei de pão. Que eu não olhe para ti e veja alguém que pode me trazer prosperidade nessa vida. Que eu não olhe para ti e veja um agitador social. Que eu olhe para ti e veja quem verdadeiramente és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, enviado do Pai. Fazei-nos, Senhor, reconhecer sempre esse vosso amor. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo perigo. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos vocês. Hidratem-se, bebam da água normal e da água da vida. Até a próxima.